certo? Deixa eu ver se eu consigo apresentar os meus slides aqui. Tudo certo, então, pessoal? Vocês estão vendo o meu slide aí? Sim, prof, tudo certo. Ótimo. Então, vamos só dar uma retomadinha aqui desde o início, né? Então, nós começamos estudando a pré-história na aula passada. Nós vimos, então, os períodos da pré-história, né? Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, cada uma com a sua função ali dentro da arte, mas todas elas representando, então, uma arte ritualística, né? Os rituais da pré-história. Vimos algumas questões, depois nós fomos para a Mesopotâmia, né? Então, os primeiros povos que vão surgir, né, vão ser na região da Mesopotâmia, que significa terra entre rios em grego. E também a arte vai estar ligada à religiosidade, e o símbolo da Mesopotâmia são os zigurates. Depois fomos para o Egito. No Egito nós temos também uma arte religiosa, só que com normas e regras bem rígidas, e que se destaca, então, é a lei da frontalidade, que é essa maneira com que o pintor, né, o artesão egípcio, a gente não pode falar artista, a gente fala artesão porque eles não tinham liberdade de criação, né? Eles tinham que seguir aqueles cânones artísticos lá. E aí nós temos, então, a lei da frontalidade que marca essa maneira deles, diferente deles desenhar a figura humana, né? Que tá todo mundo ali de ladinho. Aí nós vemos a arquitetura marcada pelas pirâmides, templos, vamos para a escultura, e aí nós vimos um momento na história da arte egípcia que foi marcada pelo Akhenaton, né? Que ele tentou mudar a religião do Egito, que era politeísta, vários deuses, e ele tentou implantar o monoteísmo. E ele também muda muito a arte, né? Ele passa a arte nesse período, pouquíssimo tempo, né? Se nós vamos analisar, a história do Egito tem 3.500 anos, toda a história. Então, desde o nascimento de Cristo até hoje, nós não vivemos todo o Império Egípcio ainda, né? Nós estamos em 2020, então o Império Egípcio foi muito longo, extenso. Por esse breve período que o Akhenaton tentou governar o Egito, houve mudanças na arte, de modo que a arte passou a ser mais realista, né? E aí tem 3 exemplos aqui, né? No busto, que representa com mais característica a face dele, o busto da rainha Nefertiti, muito real, né? E ali o filho do Akhenaton, o rei Tutankhamon, famoso pela sua descoberta da sua tumba intacta no Vale dos Reis. Tivemos algumas questões, agora nós vamos para um outro período da Idade Antiga. Quando nós saímos da pré-história, nós entramos na Idade Antiga, tá, pessoal? E aí, na Idade Antiga, vai compor ali a Mesopotâmia, os gregos, os romanos, né? Os egípcios. Então, agora nós vamos para a arte grega. Oi. É a Carol. Eu não sei se para os alunos também, mas para mim não está sendo apresentado, tá? A tua página inicial lá do PowerPoint. Não está apresentando? Não. Daí tá num slide. Tá certo para você? Então vai ver que é a minha internet que tá. Para mim, tá no slide que tá escrito arcaico e clássico. Ó, voltei, arte grega. Estão vendo? Agora, sim, tá. Sim. Tá, certo. Ok. Então tá. Qualquer coisa, vão me falando, tá? Muito bem. Arte grega, então. Então, nós temos períodos da arte grega também. Geométrico, arcaico, clássico e helenístico, tá? As características gerais da arte grega. Era uma arte livre. Então, eles tinham... Aqui nós vamos ter os artistas. Primeira parte da história da arte que nós vamos falar de artistas, porque eles tinham liberdade de criação, tá? A valorização do ser humano. A arte não é mais uma questão religiosa em si somente, né? Os gregos, eles tratam o ser humano como uma criação divina, mas que o ser humano é um ser divino também, né? Então, eles têm essa valorização do humanismo, então, dos ideais de beleza, da própria estética, simetria e a busca pela perfeição,
Então, não é à toa que nós vamos ver obras belíssimas, principalmente no clássico e no helenístico, porque eles tinham, então, essa liberdade de buscar a perfeição. Eles queriam, para eles, a arte era uma ciência, né? E eles deviam chegar à perfeição. Arte religiosa, funerária e doméstica. Então, eles tinham os deuses, né? Então, eles retratavam os deuses nas suas esculturas. Funerária, pela questão própria da questão dos funerais, dos reis e tudo mais. E doméstica, porque ela também está ligada à arte utilitária, né? Então, nós vamos ver os vasos pintados, né? Que tinham já uma função de decorar a parte doméstica. E o teatro grego, né? Que é uma das grandes heranças da cultura grega, é o teatro, da forma como foi configurada pelos gregos, tá? Então, no primeiro período da arte grega, nós vamos ter o período geométrico. Então, nós vamos ter muitas peças em cerâmica, figuras incluindo também animais e seres humanos. Tudo, no entanto, foi representado com o uso de formas geométricas simples, como vocês estão vendo aí na imagem. Então, o próprio nome já diz. Então, lá no primeiro período, lá quando os gregos estavam começando a fazer a arte, eles faziam mais, então, essa busca geométrica, tá? Representavam os animais, representavam os humanos, faziam as faixas geométricas, os adornos, característico geométrico, tá? Como se fosse o cubismo lá antes de Cristo. Então, o primeiro período vai ser simples. Depois nós temos, então, o segundo período, que é o arcaico, que nós vamos ter o início da representação realista. Eles vão querer fazer uma escultura que ela se pareça mais com o real. Então, como eles vão estar no começo, vocês percebem nessas duas primeiras ali esculturas que você tem um certo realismo, mas as figuras estão rígidas, né? Elas não se movem, elas não têm aquele... Claro que elas não se movem, porque elas são esculturas, mas elas não têm aquela sensação de movimento, tá? Então, eles vão representar... Oi? Era para ter passado o slide. Arcaico e clássico. Tá naquele da arte grega, período geométrico, arcaico, clássico. Estão vendo agora? Não? Não, tá ainda no slide 13. Tá, peraí. Acho que eu vou ter que toda vez fazer a apresentação. Agora. Agora sim. Ah, então beleza. Então, como eu falei, então, arcaico, né? A escultura ali, ó, observem ela. Eles tentam representar com fidelidade, assim, ó, a figura humana, né? A anatomia humana. Então, ó, eles percebem ali no rapaz, né? Ali, ó, os músculos da barriga e tudo mais. Então, eles já têm esse desejo pelo realismo, por chegar à perfeição exata. Porém, eles ainda não conseguem dar aquela sensação de movimento que vai acontecer no período clássico. Então, ali no arcaico, início da representação realista dos seres humanos e esculturas monumentais de pedra. Foi durante esse período que as estátuas de calcário, couros, masculino, e coré, feminino, eles ganham destaque, tá? Os achados do período arcaico, da arqueologia mais importantes do período ali da arte grega, essas duas estátuas aí. Então, eles começam, mas eles vão conseguir mesmo dar esse realismo no período clássico, tá? Então, vocês conseguem ver a diferença de uma escultura para outra, né? Uma ali bem estática, né? Tentando representar o movimento, mas bem parecida com as estátuas lá do Egito, né? Com o pé colocado na frente, mas no clássico a gente consegue ver o movimento, né? O vento ali no tecido. Então, é esse realismo que eles conseguem no período clássico. Realismo da forma, bem como um aumento nas representações narrativas. Os objetos não apenas retratam pessoas, mas também capturam cenas nas quais os deuses aparecem. Então, eles não importa fazer a estátua de um deus, eles querem representar aquele deus em uma cena, né? Então, ali nós vemos Poseidon, né? Com o seu tridente ali, ele tá fazendo pose, né? Ele tá numa cena muito... como se ele tivesse subido ali numa pedra na beira do mar, né?
Então, eles tentam representar essas cenas gloriosas dos deuses, né? Atena também sempre representada com movimento. E eles conseguem esse realismo no período clássico. No helenístico, vai continuar o realismo, tá? Só que eles apresentam riqueza de detalhes, que davam realismo e dramaticidade às obras. Então, não contente apenas com o realismo, eles também querem colocar expressão na arte deles. E isso eles vão conseguir no realístico, tá? Geralmente essa expressão, ela vai ser uma expressão assim de sofrimento, uma expressão de dor, tá? Nós não vamos ver no helenístico alguém sorrindo na escultura, vai ser assim uma expressão mais pesada, mais carregada. E aí eles conseguem dar essas expressões nas obras. Ah, vocês não passou, né, o slide. Denise, oi. eu acho que você está compartilhando só a janela do PowerPoint. Compartilha a tela inteira, que daí quando você coloca a apresentação vai aparecer. Ah, pode ser. Então, peraí. Aí. Um minutinho, então, aqui. Estão vendo agora? Tá tudo bem agora? Tá passando? Isso, agora sim, agora aparece a apresentação. Então beleza. Então tá. Então nós estávamos no arcaico e no clássico. Chegamos ao helenístico. Então, como eu estava comentando, não o suficiente a busca pelo realismo, então eles vão colocar ali então essas emoções nas suas obras. E aí a gente consegue ver exatamente nessa escultura aí, tá? Olha como ele, ser ali do meio, na escultura central, o personagem central, olhem como ele tá com uma expressão, né, de sofrimento, tá? Então, eles não... E olha como é muito bem esculpido o corpo, né? As coxas ali, o tórax. Então, tinha um estudo muito forte pela anatomia, porque eles queriam achar o realismo e eles conseguiram, né? E além do realismo, então, eles queriam dar emoção, que é quando alguém olhasse para a escultura, sim, talvez pudesse sentir o que o escultor queria passar, ou que aquele personagem estaria sofrendo, tá? Tem uma observação bem importante, ó. Já que a maioria das antigas estátuas de bronze foram perdidas ou foram derretidas para reutilizar o valioso metal, cópias romanas em mármore e bronze geralmente fornecem nossa principal evidência visual de obras-primas de famosos escultores gregos. Então, essa que nós estamos vendo aqui, ela é uma das poucas esculturas gregas que que restaram, tá? Que é feita de mármore. Mas os gregos, eles faziam mesmo as suas esculturas em bronze. Então, esses bronzes, depois que a Grécia foi conquistada, né, e no passar dos anos, essas estátuas elas foram derretidas e viraram outras coisas, viraram armamento, viraram escudos. Simplesmente eles derretiam, né, e transformavam em outra coisa. As esculturas geralmente que a gente vê assim, né? Ó, por exemplo, essa aqui, voltei ao slide, né? Essas duas também são gregas, tá? Mas muitas são cópias que os romanos fizeram, tá? Então, nós vamos ver agora, quando a gente estudar os romanos, que os romanos, eles meio que copiaram a arte grega, tá? Não foi um copiar ao todo, eles começaram a copiar, depois eles viram que eles podiam seguir adiante e fizeram muitas inovações. Mas as que sobraram, muitas delas são romanas, copiadas das gregas, porque muitas das estátuas gregas eram de bronze e elas foram derretidas. Viraram outra coisa. Tudo certo até aqui, pessoal? Muito bem. Então, vamos para a pintura grega. Então, a maior referência da pintura que nos restou até hoje foi a cerâmica, tá? Mas eles pintavam só cerâmica? Não. Provavelmente não, e tem indícios de que não era apenas a cerâmica. Porém, eles pintavam as paredes, então decoravam os templos, tá?
Quando nós, deixa eu ver se aqui para frente nós temos arquitetura, olha, a gente vê tudo branco, né? Mas não era branco, era pintado. Porém, que com o passar dos tempos, essa tinta sumiu, tá? E os vasos gregos, a cerâmica grega, como ela ficou mais... geralmente essas cerâmicas, elas ficaram enterradas, ou elas ficaram muito bem escondidas do sol e do calor, elas preservaram a pintura, né? Preservou ali a tinta, por isso que a gente consegue, então, ver, tá? Ter a ideia de como era a pintura, mas eles não pintavam apenas os vasos, eles pintavam as paredes, os murais, entre outros, tá? Então, a pintura grega teve na cerâmica a sua maior representação, era uma arte estatutária, componente decorativo de estruturas arquitetônicas, ou seja, inclusive até as estátuas feitas de mármore eram coloridas, tá? E deixa eu voltar lá para o Egito também, a esfinge, por exemplo, a última descoberta que foi feita é que a esfinge era pintada. Encontraram assim no cantinho de uma das orelhas lá um resquício de tinta, mas com o tempo desbotou, tá? Então, eles pintavam as cerâmicas, eles pintavam as estátuas que eram feitas de mármore, cobre não, né? O metal não se pintava, mas as estátuas de mármore eram pintadas e também eram pintadas, então, as estruturas arquitetônicas, os palácios, porém, não sobrou nada, né? O tempo desbotou. Mas os vasos nós temos ali. Duas principais importâncias, assim, que a gente pode observar na pintura dos vasos gregos é que, assim, ó, primeira imagem ali, nós vemos a pessoa com a pele escura, né? Preto. E o fundo nós vemos um vermelho, que é a cor do barro, tá? Então, eles pintavam de duas maneiras. Os vasos feitos de barro, né? De cerâmica. Ou eles pintavam a figura de preto e deixavam o fundo da cor do barro. Ou, se a gente olhar para outra, aqui nós vamos ver. Ou eles pintavam o fundo de preto. Faziam só os contornos e deixavam a figura com a cor do barro, com a cor da cerâmica. Então, eles tinham essas duas técnicas. Vai depender de quem queria, né, fazer. Eu acho melhor deixar o fundo da cor da cerâmica e pintar os personagens. Então, fazia, né, ali os personagens pintados de preto. Eles, às vezes, também pintavam de vermelho, mas o mais comum é o preto. Ou eles pintavam, então, o fundo de preto e faziam ali os contornos, os detalhes em preto e deixavam a pele, as figuras da cor do barro. A arquitetura, nós vamos ter, então, assim, uma notável expansão, assim, estética, tá? Porque eles vão construir, então, as colunas, tá? Então, eles eram engenheiros muito bons, porque era tudo matematicamente calculado, a simetria, tudo pela busca da perfeição. Os gregos, eles queriam a perfeição, tá? O uso de cálculos e proporções matemáticas. Nós vamos ter 3 colunas, a dórica, a jônica e a coríntia, tá? A dórica mais simples, a jônica um pouquinho mais elaborada e a coríntia totalmente cheia de requinte, tá? A menos encontrada é a coríntia, tá? Nós vamos ver muitas dóricas e até jônicas, mas a coríntia é uma das mais difíceis de você encontrar ainda restantes. Acredite-se que era pela dificuldade, né, dos ornamentos, mas não se tem certeza, tá? Então, é importante notar que a arquitetura grega era, sobretudo, de caráter público. Eram feitos para contemplar diversos eventos, político, social, econômico e religioso. Os gregos, eles pensavam que as estruturas que eles construíam tinham que favorecer a população, tinham que favorecer os cidadãos romanos. Os gregos, tá? Então, eles não iam fazer algo que não tivesse muita utilidade, tá? Então, eles construíam os estádios lá, que daí eles realizavam as Olimpíadas, os templos na veneração dos deuses, tá? A questão da política, né, de se escolher o governante, isso vai nascer lá, esse hábito da democracia é origem grega, né? Então, eles vão ter lá
o monumento, a arquitetura que vai ter o governo lá. Então, eles têm toda essa questão de usar a arquitetura para fazer algo que seja de benefício à população, que sirva para a população entrar e apreciar. Diferente do que acontecia com os templos egípcios, né? Os templos egípcios, eles eram feitos para o faraó e para a nobreza ali e o clero, né? Os sacerdotes que moravam naqueles palácios. A população em si, ela não tinha acesso, né? E os gregos não. Eles faziam, então, a sua arquitetura, que ela tinha que ser servir de morada, não vou dizer assim, mas ela devia servir de uso para todos os cidadãos, que todo mundo pudesse entrar e contemplar a beleza da sua arquitetura. Alguma pergunta, pessoal? Então, aqui nós temos, né, os exemplos da arquitetura grega, né? E aí o uso das colunas, tá? Para sustentar o teto, então eles precisavam de muitas colunas, por isso que nós vamos ter ali, ó, várias colunas colocadas, tá? Aqui do nosso lado nós temos, então, o estádio, né? Onde aconteciam competições. E aqui embaixo nós temos, então, a Acrópole, né? A cidade alta, a capital do Império grego. Na verdade, a Grécia tinha várias cidades-estados, né? Então, ali era Atena, né? Atena era a principal cidade-estado grega, junto com Esparta. Esparta era muito mais militarizada, e ali Atenas era o centro cultural, né? Era ali que tinham os filósofos, a sabedoria, a democracia, a filosofia, era ali que borbulhava todas essas ciências. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos o teatro agora, né? Aqui nós temos outro exemplo da construção da arquitetura grega, né? Olha o teatro, muito bem construído. Então, tinha um estudo sobre o som, né? A pessoa que está lá embaixo, na primeira fileira, ela escuta da mesma maneira da pessoa que está ali no último degrau, né? Porque tinha, então, um estudo do som. Eles já aproveitavam as montanhas ao redor para fazer essa inclinação perfeita, para que o som, para que quem apresentasse lá embaixo, o teatro, né, estivesse acontecendo, não precisasse gritar muito, né, que o som ia subindo e as pessoas iam ouvindo, tá? Então, o teatro, ele vai surgir em Atenas, ele vai surgir como um culto ao deus Dionísio, vai ser famoso pelo uso das máscaras, e nós vamos ter as tragédias e as sátiras, tá? Então, um culto ao deus Dionísio, era o deus das festas e o deus do vinho, tá? Então, o teatro ele vai ser encenado, vai começar a ser encenado em honra a esse deus. Os personagens utilizam máscara, e vai ser baseado, então, nas tragédias. Vai se começar com as tragédias. Nós não vamos ter as sátiras no início do teatro, não. Eram as tragédias mesmo, né? Então, eles achavam o máximo, né? Ver alguém representar lá o sofrimento, e aí eles achavam que era muito bonito. Então, você sentir o sofrimento de um personagem no teatro, né? Aí eu sempre brinco e falo assim, eles estavam pensando aí na empatia, já de você sofrer com o outro, né? De você se imaginar na pele daquele personagem. Então eles choravam, era o máximo para eles assistir uma tragédia. Depois vai vir a sátira, né? Que é uma espécie de comédia, mas já vai vir mais à frente. O teatro grego, ele é basicamente formado pelas tragédias. E aí nós vamos ter muitas histórias trágicas, né? Final feliz, nem pensar. Muito bem, então agora nós vamos aqui para uma pergunta sobre a escultura grega. Em relação ao tema principal da escultura grega, é correto afirmar: as figuras são, na maioria, representações de deuses antropomórficos? B. Essa produção reflete o antropocentrismo
característico da cultura grega? As obras possuíam temas variados, das paisagens às figuras de animais. A escultura grega é marcada pela pelas representações fiéis de seus generais. A maioria das representações de figuras femininas de formas fartas. Então, vamos lá. Aqui a gente pode pensar, eu conversei na outra aula com vocês sobre isso e vou reforçar hoje. Entender o que a questão ali ela está dando enfoque. Então, aqui é sobre a escultura grega. Como era a escultura grega? E aí nós podemos ir exatamente já tirando algumas de fora, tá? Então, assim, ó, as figuras são, na maioria, representações de deuses antropomórficos. Antropomórficos era aquilo que a gente tinha lá no Egito. Metade homem, metade animal, tá? Então, isso era uma característica dos egípcios. Os deuses romanos, eles eram a característica da figura humana, porém, eles eram representados sempre maiores, tá? Aí nós vamos ter alguns seres mitológicos, que vão ter essa mistura aí. Mas os deuses não tinham essa característica. Era figura humana mesmo. Então, essa aí a gente já vai excluir fora, tá? Essa produção reflete o antropocentrismo característico da cultura grega? Pode ser. Vamos ver as outras. As obras possuíam temas variados, das paisagens às figuras de animais. Nessa aqui não pode ser, porque assim, ó, vocês viram ali, né? Quando eu mostrei a pintura, quando eu mostrei a escultura, aqui nós estamos pedindo a escultura. Vocês não viram nenhuma escultura de paisagem, né? E nem de animais, porque eles buscavam a perfeição de esculpir a figura humana. Então, nós vamos ver ali, né, as cenas, né, mitológicas, geralmente, que dão ali ó, a noção de sofrimento, ou a figura dos deuses. Tem alguns animais, mas não é a característica principal, tá? Ele está pedindo o tema principal. Então, o tema principal não é a paisagem nem animais, é a figura humana. Então, a C não pode ser. A escultura grega é marcada pela representações fiéis de seus generais? Também não, tá? Até porque, assim, ó, Atena, que era a capital estética grega, não tinha muita esse hábito de favorecer ou homenagear os generais. Então, nós não isso já vai ser mais depois lá dos romanos, nós vamos ver. Então aqui ó, tem duas respostas que podem nos confundir com os egípcios e com os romanos. A primeira com os egípcios, né, com esses seres antropomórficos, e a D com a questão dos generais. Mas não, a escultura grega ela é de deuses ou de seres mitológicos ou de pessoas assim comuns, né, mas que é marcada pelo realismo da figura humana. Aí, a maioria das representações de figuras femininas de formas fartas, as formas fartas nas figuras femininas, elas são representadas lá na pré-história. Lembra que eu falei para vocês das esculturas das Vênus, né, pré-históricas, onde eles representavam as mulheres com seios fartos, quadris largos, para dar essa referência à fertilidade? Isso era lá da pré-história. A escultura grega das formas femininas, ela vai buscar a perfeição, ela vai buscar o equilíbrio. Então, nós vamos ver aquelas figuras femininas muito bem delineadas, né? Com os quadris em perfeita harmonia com o resto do corpo. Então, essa daqui, nós já conseguimos riscar ela por exclusão. Não é, porque antropomórficos não pode ser, paisagens e animais também não pode ser, generais não, e figuras femininas fartas, não. Então, é a letra B. A produção, a principal característica da escultura grega, então, é a produção que reflete o antropocentrismo característico da cultura grega. Lembram que eu falei para vocês, no início ali, quando nós entramos nos gregos, que a questão religiosa, ela vai existir, né, dos deuses, mas o homem, ele vai ser muito valorizado. E antropocentrismo significa o homem como o centro das atenções, tá?
como o centro ali da atividade cultural artística. Então, a escultura grega, ela vai valorizar a característica humana, assim como todas as outras artes gregas, tá? A questão da arquitetura servir para as pessoas, né? E a próxima valorização da política, né? Da democracia, das pessoas escolherem os seus governantes. Então, a resposta certa seria a letra B. Alguma dúvida, pessoal? Tem alguma pergunta para vocês fazerem? Então, tá. Então, vamos continuar. E agora, como é que eu faço agora? Peraí. Ai, o que eu fiz aqui? Aí. Tudo certo até aqui, pessoal? Então, nós vamos para os romanos. Estão vendo meu slide? Sim? Sim. Ok. Então, a arte romana, tá? Primeiro século antes de Cristo. Olha como nós já estamos fazendo um caminho da história da arte, né? Nós começamos lá, 40 mil antes de Cristo, com a pré-história, e as primeiras civilizações, as mesopotâmicas, 5 mil antes de Cristo, 3.500 os egípcios, 3.000 anos mais ou menos os gregos, e agora nós vamos chegar nos romanos, né? Um século antes de Cristo. O início, assim, do destaque do período artístico deles, tá? Então, a arquitetura ela vai ter um caráter funcional e prático. A arquitetura romana ela não tem que ser só bela, e não tem que ser só vista por todas as pessoas. Ela tem que servir para alguma coisa. Ela tem que servir para ajudar as pessoas a se locomoverem. Então, ela tem que ter funcionalidade e ela tem que ser muito prática. Então, por isso que nós vamos ver, então, a arquitetura romana nas pontes, nas estradas, nos palácios que serviam para as sedes do governo. Tinha que ter alguma utilidade. Senão, não botava... Tipo, se não serve para nada, não vai ser feito, tá? Então, a arte romana ela vai ser muito marcada na arquitetura. Ela foi fortemente influenciada pelos etruscos e gregos, tá? Os romanos, eles são, assim, os valentões da história, né? Eles construíram um grande império na base das invasões, né? Então, eles eram muito bons na guerra, né? Então, o exército romano, ele é estudado até hoje, né? Porque eles tinham táticas de guerra incríveis. Então, eles conquistaram um grande império. Eles conquistaram o Egito, eles conquistaram todo o Oriente Médio, tanto é que quando Cristo nasce, né, Jesus Cristo ali, ele vai nascer lá no Oriente Médio, lá em Jerusalém, quer dizer, acho que ele não nasce em Jerusalém, ele nasce em Belém, né, mas toda essa região aí é dominada pelos romanos, né, os romanos que mandam ali, faz parte do Império Romano. Então, quando os romanos eles vão invadir a Grécia, e eles conquistam a Grécia, eles ficam maravilhados com a arte grega. Até nós, hoje, quando vimos uma escultura grega, ficamos, né, assim, ó, nossa, como pode, né? Imagina eles, né, que só sabiam brigar, né, e só sabiam fazer espada. Quando eles encontram, então, toda aquela beleza da arte grega, toda aquela simetria, perfeição, eles ficam encantados. E eles vão pegar, então, muitas dessas características da arte grega, eles vão trazer para eles, que é as esculturas. Por isso que a arte romana, muitas vezes, ela vai se parecer muito com a grega. E por isso que existe o termo arte greco-romana. Porque é meio que uma que é cópia da outra, tá? Então, eles vão pegar a arte, as características da arte grega, mas eles vão também trazer os etruscos, que é o arco romano, tá? Então, vocês podem ver ali na ponta, ó, nós temos um arco ali na ponte, né? Esse arco romano, ele vai ser muito importante, tá? Então, toda a arte grega, então, influenciada pelos etruscos e gregos. A influência etrusca, então, é os arcos e as abóbadas.
A influência grega, expressão de ideal de beleza. O uso de arcos e abóbadas estão na arquitetura. Representação realista na escultura. Muitos retratos fúnebres, né? Colorido, delicadeza e precisão nos detalhes da pintura. Deixa eu explicar uma por uma, então. O arco romano, né, que é esse arco que vocês estão vendo ali, ele foi de fundamental importância porque permitiu maior espaço entre os vãos e a diminuição do uso de materiais. Os romanos, eles também vão inventar o primeiro cimento, né, de acimentar. Então, eles não vão precisar de muitas colunas. Lembram lá da arquitetura grega? Tinha um monte de coluna para segurar o teto? Assim, não. Eles vão colocar uma coluna central e aí esses arcos vão formar sustentação e aí vai ficar um vão mais amplo, tá? Então, a grande característica, a grande invenção dos romanos, que eu dizer, eles copiaram muita coisa, mas eles foram além, né? Então, foi o uso do cimento, que era uma pedra calcária lá que eles esmagavam lá e batiam e misturavam com a água salgada do mar, que formava uma liga. Então, é o primeiro cimento, né? Hoje é feito diferente, já é outro material. Mas o primeiro cimento cimentado foi dos romanos, tá? As abóbadas são os telhados em forma curva, assim, tá? Que eles também trouxeram lá dos etruscos. A influência grega, então, está na beleza. Então, para eles, tinha que ser funcional, tinha que ser prático. Eles usavam os arcos e as abóbadas para gastar menos material e para deixar o vão mais amplos, mas tinha que ser belo, né? Porque eles queriam que fosse belo como os romanos faziam. Agora nós vamos, então, para a escultura. Na escultura, nós vamos ter os retratos. Então, nós vamos ver alguns deuses. Os romanos, eles copiaram, inclusive, os deuses gregos, tá? Não copiaram só a arte, eles copiaram os deuses também, só que eles mudaram de nome. Sabe aquela história, faz o trabalho, só não faz igual? Mais ou menos isso. Por exemplo, Vênus é a deusa da beleza romana, mas é Afrodite, é a mesma deusa, só muda o nome, tá? Dionísio é Baco, Júpiter é Zeus. Então, eles só vão mudar os nomes, mas vai ser a mesma divindade. Como eles eram muito de briga, então eles não tinham muita religiosidade, eles pensaram, vamos pegar ali o que nós temos agora, vamos copiar dos gregos tudo. Então, nós vamos ter alguns retratos de deuses na escultura romana. Mas não vai ser que nem na grega. Na escultura romana, eles vão retratar os seus políticos, os seus generais, tá? Então, não vai ter um retrato, como lá nós vimos lá na arte grega, nós não tínhamos um retrato lá de um político, né? Nós retratam de personagens mitológicos, de deuses, e os romanos não. Eles vão retratar os seus políticos, né? Os imperadores vão ser muito retratados. E esses retratos eles também vão ser fúnebres. Vai ser uma maneira de você homenagear alguém que já morreu. Nós temos ali como é que é? Ali no Museu Atílio Fontana, nós temos uma estátua lá do Atílio Fontana. Aquela estátua foi feita depois que ele morreu, então ela tem uma característica fúnebre, né? É para lembrar alguém que já partiu. E isso vai começar lá com os gregos, tá? Aliás, desculpa, com os romanos, tá? Então, se eu quero homenagear alguém, eu vou lá e faço uma escultura. Eu retrato, ou também o imperador. Tem muitos imperadores que foram retratados durante a vida e muitos depois da sua morte. A pintura romana, ela vai seguir também lá os padrões gregos, né? De proporção, de delicadeza, de muitos detalhes. Porém, lá, lembra que os gregos, eles utilizavam aquelas duas cores, geralmente, né? Os romanos, não. Os romanos, eles vão colocar cor, né? Eles querem colorir um pouco mais as suas pinturas. Então, aqui, um pouquinho mais da escultura romana. Reprodução mais fiel possível da realidade, como era dos gregos, né? Perfeição. Aspectos psicológicos, ou seja, a obra evidenciava o caráter, a honra e a glória do retratado. Se eu vou retratar um imperador,
Eu não posso retratar ele com expressão de sofrimento ou qualquer outra coisa como faziam lá na Grécia, né? Não, aqui eles têm que retratar a glória, tem que ser uma escultura que represente poder, que quando as pessoas olhem, pensam, ó, este é o glorioso imperador, tá? Então, a escultura romana, ela vai se diferenciar dessas duas questões da escultura grega. Embora eles dois queiram o realismo, né? E tu pode ver que, se tu observar bem a imagem, as duas se parecem muito, a grega e a romana, mas vai ter essas diferenças no retrato dos personagens, né? Que os romanos, então, vão retratar os seus generais, os seus políticos importantes, os seus imperadores, e na hora de retratar ele, você precisa dar a glória, evidenciar a glória dessa figura que está sendo representada, tá? E a característica fúnebre, que foi como eu expliquei para vocês antes, né? De dar a honra, mesmo que depois que a pessoa já tenha partido, né? Você vai fazer uma escultura ali, mas que quando olhar para ela, vai falar, esse cara já foi, mas olha como ele foi importante, ó, né? De você dar essa glória para a pessoa retratada. E aí, então, tem antes deixa eu ver até aqui. Antes a questão ali que eu falei para vocês, a arte greco-romana, tá? Que é esse termo que aparece muito e que é muito usado. Então, greco-romanos é um termo para tudo que for comum aos gregos e aos romanos, também chamada de cultura clássica. Então, nós vamos ver muitos desses termos. A arte clássica. Isso se parece com a arte clássica. O que é a arte clássica? A arte clássica é a arte produzida pela antiguidade clássica. E a antiguidade clássica são os gregos e os romanos, tá? Então, quando nós falamos da arte greco-romana, é essa mistura que eu falei para vocês que existe por causa dessa troca de conhecimento ali, enquanto os romanos conquistam outras civilizações. Eles podiam ter copiado dos egípcios. Eles também invadiram o Egito. Mas devido à beleza da arte grega, a essa liberdade, essa estética maravilhosa, eles se apaixonaram pela arte grega e resolveram seguir ali as suas características, tá? Então, quando nós falamos de arte clássica e arte greco-romana, nós estamos falando da mesma coisa, tá? A arte produzida pelos gregos e que depois foi incorporada pelos romanos. E por isso que elas se parecem muito. Essas duas civilizações da antiguidade são consideradas a base cultural do Ocidente, servindo de fonte inspiradora para gerações posteriores. Então, nós temos muitas heranças da civilização grega e da romana. Começando pela grega, né? Então, a questão do pensamento filosófico, do você saber, né? De um lugar onde se pensa, onde se ensina a pensar, né? Hoje a gente pode pensar como uma escola, talvez, né? Da filosofia, que é o pensar, a própria democracia. Então, nós temos a nossa sociedade do Ocidente, a nossa sociedade moderna, ela está muito baseada nos pilares gregos, né? Da liberdade, entre outras coisas, tá? A romana também, tá? Na própria questão de usar a arquitetura para que algo seja útil e que dê mais rapidez, mais agilidade. A própria questão do direito romano, né? Das leis. Então, a base da cultura ocidental, ela é muito ligada tanto aos pilares gregos quanto aos pilares romanos. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, quando conquistou lá a sua liberdade, né, eles fizeram toda a base do país deles ali nos ideais gregos, tá? Por isso que a Casa Branca, ela é branca, porque, e vocês podem ver, na Casa Branca nós temos as colunas, né, ali no início. Então, a Casa Branca, porque se acreditava que a arquitetura grega era branca, não se tinha pintado, hoje a gente sabe que era pintado, né? Mas eles fizeram a Casa Branca para que se parecesse muito com uma arquitetura grega, tá? Vários ali ideais, então, ali do parlamento, a gente vai ver já a herança dos romanos também, e a língua oficial, isso eu fiquei sabendo não faz muito tempo, me surpreendeu bastante,
A língua oficial dos Estados Unidos lá poderia ter sido a língua grega, tá? Como eles fizeram toda a base ali da organização política deles baseada na Grécia, eles fizeram uma votação. E nessa votação, por um ponto, por uma pessoa, a língua inglesa ganhou da língua grega. Senão, nós teríamos a língua grega como a língua oficial dos Estados Unidos. Por um ponto, hoje a gente faz um curso de inglês e não faz um curso de grego para poder ir para os Estados Unidos. Tudo certo até aqui? Qualquer coisa, falem, tá? Então, nós temos agora, então, aqui uma questão sobre a arte romana, tá? Analise a imagem. Augusto, de Prima Porta, esculpida por volta de 19 a.C., é uma típica escultura da Roma antiga. A diferença dessa escultura em relação às gregas do período clássico está. Então, ó, tá pedindo a diferença da escultura grega para a escultura romana. Então, vamos lá, letra A. Na monocromia, indicando maior austeridade dos costumes romanos em comparação com os dos gregos. Na postura ereta e estática, demonstrando que as esculturas gregas retratam o movimento dos corpos. No caráter político, já que as esculturas gregas priorizavam temas da mitologia religiosa. No uso da indumentária militar, na composição da obra, uma vez que as esculturas gregas valorizavam o corpo humano. Muito bem. Aqui está pedindo a diferença, né, da cultura, da escultura grega do período clássico para a escultura romana na Roma antiga. A letra A. Então, a diferença na monocromia, indicando maior austeridade dos costumes romanos em comparação com o dos gregos. Então, ali nós temos já a primeira pergunta ali que diz monocromia. Monocromia é apenas uma cor em seus tons. Então, se nós vamos ver a escultura romana e a escultura grega, as feitas em bronze, elas são monocromáticas, tá? Então, nós não temos diferença na monocromia. Ela se parece muito na questão monocromática, que você olha para um, tem a mesma tonalidade da outra. Então, essa não está certa. Na postura ereta e estática, demonstrando que as esculturas gregas retratam o movimento dos corpos. Então, lembra, ereto e estático, ou seja, a arquitetura grega, ela vai ter movimento, e a arquitetura romana não vai, e a escultura romana não vai ter. Não, se nós vamos olhar aqui, ó, a escultura do Augusto ali, ele tem movimento. Então, não é certa, tá? A diferença principal vai ser, então, no caráter político, já que as esculturas gregas priorizavam temas da mitologia religiosa, tá? Então, essa é a resposta certa, tá? Então, que a maior diferença entre as esculturas gregas e romanas vai ser nesse caráter político, que os romanos, eles vão querer representar os seus políticos, os seus imperadores, e tentar representar toda a glória, e as esculturas gregas, não, elas vão priorizar os temas da sua mitologia, né? Os deuses, tá? E não os seus generais, tá? A D também não é, porque o uso da indumentária militar na composição da obra, uma vez que as esculturas gregas valorizavam o corpo humano. Não, os romanos também vão valorizar o corpo humano. A diferença é que os gregos vão valorizar o corpo humano e nas suas esculturas vão ter mais a questão da figura humana e dos deuses. E no romano vai ser também valorizada a figura humana, o realismo, só que para representar os seus políticos. Temos mais uma aqui, tá? E se eu não me engano, essa aqui eu acho que é sobre o termo grego-romano. Tudo certo até aqui, pessoal? Posso continuar? Então, vamos lá. Observe a imagem.
O Templo da Concórdia foi construído no sul da Sicília no século V a.C. É um marco da. Então, ó, vamos nos situar. Sicília é na Itália, né? Então, nós estamos lá onde seria o Império Romano, no século V a.C. 5 a.C., Roma já era um império muito grande. Então, esse Templo da Concórdia ele vai ser um marco do quê? A arte românica, caracterizada pelos arcos de meia volta e pela inspiração religiosa politeísta. Vocês estão vendo aí muitos arcos? E aqui tem mais um erro na própria escrita. Românica. A arte românica é a arte de Roma depois da queda do Império Romano. Então, é lá por 500 depois de Cristo que vai começar. E aqui nós estamos antes de Cristo. Então, essa já está errada. A gente não pode confundir, pessoal, a arte romana de arte românica. A arte romana é do Império Romano, é o que nós estamos vendo agora. A arte românica já vai ser na Europa medieval, muito tempo depois, tá? Então, a A está errada. A arquitetura clássica, imposta pelos macedônios à ilha no processo de helenização empreendido por Alexandre, o Grande. Aí já tem um conhecimento de história junto, né? Vamos deixar isso de lado. Arte etrusca, oriunda do norte da Península Itálica e desenvolvida no Mediterrâneo durante o período de hegemonia romana. Lembra que a prof falou para vocês que a arte etrusca ela é marcada pelos arcos? Então, aqui nós não temos arcos de novo, né? Não tem arco aí. Só tem colunas. Então, essa aqui não pode ser também. D. Arquitetura dórica, levada à ilha pelos gregos, na expansão e colonização mediterrânea da chamada Magna Grécia. Pode ser também, né? E aqui nós temos, então, a letra E, arte gótica. Aí tem outro que não pode ser, porque o gótico, pessoal, vem depois do românico. Então, o gótico é lá da arte medieval. Então, a arte românica e a arte gótica nós já tiramos, tá? E a questão da arte etrusca também. Então, nós vamos ficar entre a B e a D. Então, a B, arte clássica, imposta pelos macedônios, a ilha no processo de helenização empreendido por Alexandre o Grande, ou arquitetura dórica, levada à ilha pelos gregos na expansão e colonização mediterrânea, na chamada Magna Grécia. A questão certa aqui, pessoal, é a questão, ali eu diz, ó, o Templo de Concórdia foi construído no sul da Sicília no século V a.C., e é um marco da... A resposta certa, pessoal, vai ser a letra D, tá? Porque se nós analisarmos bem, a arquitetura ali, as colunas são dóricas, né? As colunas mais retinhas, sem muitos detalhes. Essa é a coluna dórica. E foi levado, então, nós tivemos ali os gregos, quando a gente chama de Magna Grécia, quando a Grécia ali, os romanos, eles estão quase fundidos ali, tá? Então, foi levado a ilha pelos gregos na expansão e colonização mediterrânea, na chamada Magna Grécia. Quando há uma colonização grega e romana muito forte ali na região, e que essas características da arquitetura grega e também de outras artes vão passar ali para todo o Império Romano. Certo, pessoal? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Nós estamos, então, quase no finalzinho da nossa aula, né? Passou uma hora bem rapidinho ali. Então, nós vimos os gregos e os romanos, a diferença de uma da outra, por que elas se parecem muito, né? E assim eu finalizo, pessoal, a parte da Antiguidade Clássica, tá? Na próxima aula, nós vamos já começar a estudar o período medieval.
Quando nós falamos em história da arte, nós separamos, né, a arte dentro dos processos históricos, tá? Então, nós estudamos a pré-história, estudamos a Idade Antiga, né, a Antiguidade, e depois, nas próximas aulas, nós vamos partir para o período medieval. Certo, pessoal? Foi um prazer, espero que tenha sido uma aula boa. E nós vamos marcar mais uma para as próximas. Espero que todos compareçam. Vou já finalizar por aqui, tá? Um beijo a todos e boa noite.